Mordecai, o Rabino Roni Hadid. E hoje eu deixo o Rabino Hadid começar e abrir a nossa conversa para fazer um pouco para variar um pouco. Obrigado por Rabino Kalmos, ele permitir a versatilidade e a possibilidade. Então, eu enderecei para ele uma pergunta, eu vou fazer agora de novo ao vivo aqui no nosso shiur, que é um assunto muito interessante e principal no judaísmo, que em cada religião, se a gente for comparar, existe sempre algumas ideias principais. Existe sempre uma ideia principal, que é essa ideia. Agora, no judaísmo, se a gente for pensar, ver na Torá, existe uma ideia que era um pouco diferente, até muito diferente das outras religiões, que é que existe uma obsessão, existe um ênfase muito grande, exacerbado, de cumprir mitzvot, de cumprir os mandamentos da Torá. No judaísmo se conta os mandamentos, existem mandamentos positivos, negativos, existem mais coisas que os nossos sábios acrescentaram também dentro do que era possível, que a Torá deixa acrescentar e tal. E esse é um assunto muito principal. Agora a gente está vendo a gente está estudando Sefer Dvarim, e a Parashat Semana Vayet Hanan, e está falando aqui disso. Que Nishmor Lasot et Kol HaMitzvah, e todos os Chukim. Como é que você entende esse ênfase tão exacerbado de cumprir estatutos, cumprir mitzvot? Posso começar com uma ideia, depois você fala também na verdade, né? Mas em primeiro lugar a gente sabe que as mitzvot, né, os mandamentos no judaísmo, têm uma relação, né, uma conexão muito íntima com a alma do judeu. Isso já fala o Maharal de Praga, a gente falou da última vez também, né? Ele faz uma outra pergunta, né? Como eu sou um bom judeu, eu vou responder a tua pergunta com uma outra pergunta também. Ele pergunta, talvez se aprofundando mais ainda, né, a tua pergunta, ele pergunta. Está escrito, a gente fala todo dia isso, né, no Bet HaKnesset. Deus queria dar méritos para o povo de Israel e por isso deu muitas mitzvot, muitas leis, muitos mandamentos para eles. E aí o Gemara pergunta, né, a Gemara fala, eu não estou entendendo, se Deus quer dar méritos para Israel, se você dá muitas leis, vai ser mais difícil de cumprir tudo. É melhor dar uma só lei. Por exemplo, bebam água durante a entrevista. Eu bebo água e estou no paraíso. Ok. Para que dar 613 mitzvot, que são muito complicadas, complexas como não existe nenhuma outra religião, e praticamente tirar as chances, né, de um judeu de conseguir fazer tudo como deve ser feito exatamente. Tem que conhecer, né, que estão todos os livros que a gente tem aqui, né, até conseguir entender todas as leis, né, do Shabat e de tudo, é uma complicação só. Então, por que isso é mérito para o povo de Israel? Então, o que ele responde o Maharal, ele fala que o mérito não é que a gente tem muitas mitzvot. O mérito é que essas mitzvot, são muitas mitzvot, têm conexão conosco. Ou seja, talvez um pouco que a gente falou na última vez, né? A quantidade, a multiplicidade das mitzvot mostram, na verdade, a complexidade do judeu que recebeu todas essas mitzvot. É que nem tem aquela famosa... Estou falando muito hoje, não? Tem aquela famosa foto quando você quer explicar a diferença entre um homem e uma mulher, né? E eu pensei que você fala exatamente. A gente já está se conhecendo, né? Sim. Então, continua o aí pensamento. Tem a foto da mulher, né? Que é cheia de aparelhinhos, né? Sim. E avisando, né? Que nem essas câmeras mais modernas, cheia de coisas, cheia de coisas que tem que se aprender no aparelho, não sei o quê. E tem o homem, que é um botãozinho liga e desliga. Então, quem é melhor? O homem ou a mulher? Então, na verdade, quando você vê a complexidade, não é questão de melhor, é questão de tarefas também, né? Não estou querendo dizer Chas v'Shalom, que uma pessoa que não tem tantas mitzvot é menos, é pior ou não. Mas a responsabilidade da complexidade que você tem mostra que você tem uma posição importante no mundo frente a Deus e também a responsabilidade frente às pessoas que foram criadas de maneiras mais simples, talvez. Sim. E isso as mitzvot representam, então, uma conexão. Por isso que a gente tem também, a gente sabe, Haramach Evarim, Shasagidim, a gente tem mitzvot a ser de acordo com uma parte dos membros e mitzvot a ser de acordo com outra parte dos Sobrou membros. Em mulher, pensei que você ia falar outra coisa, eu vou falar. Então outra que coisa. Existe uma questão que o homem, no judaísmo, parece que tem que desempenhar mais mitzvot que a mulher. E uma das respostas, por a mulher ser um ser mais evoluído espiritualmente,
em alguns aspectos, ela está isenta de algumas mitzvot. Mas é mesmo na ideia ainda que você falou, que as mitzvot estão conectadas com a evolução, a complexidade da pessoa. Sim, a gente sabe que a mulher, em termos sentimentais, é muito mais complexa e muito mais com capacidades muito maiores do que o homem. Sim. Eu só posso acrescentar, na mesma linha de pensamento, que quem que deu a Torá pra gente é a mesma entidade que criou a gente, que é Deus, e sabe o que é melhor, igual o médico sabe qual é o melhor remédio para o doente. Então Deus sabe qual é o melhor remédio para a gente, e as mitzvot realmente elas são tão centrais no judaísmo porque elas vêm exatamente ajudar a pessoa a se aprimorar, se consertar, se aperfeiçoar, se completar, que é tudo isso. E isso também um lado muito tem um lado muito otimista no judaísmo, apesar de parece ser um governo muito tirano, o judaísmo, que é de tantos mandamentos que tem. Por outro lado, existe o lado bom. O lado bom é o seguinte, que às vezes a gente fica muito preocupado com a gente mesmo. Eu estou sendo certo, eu estou direito, não estou direito. O ênfase no judaísmo é você dar ênfase no trabalho, em cumprir as mitzvot. Não se leve tanto a sério assim, leve o trabalho, a tarefa que você tem pela frente a sério. Eu acho que eu já falei isso uma vez. No final das contas, nós temos que ser julgados pelo que a gente faz na prática. A pessoa pode falar, não, mas eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim. Agora você pergunta para ela, me empresta a tua agenda, deixa eu ver o teu diário, o que você fez hoje, o que você fez ontem, que horas você acordou, quanto você se dedicou aos seus filhos, quanto você trabalhou, quanto você estudou Torá. Deixa eu ver as tuas horas, me mostra o teu diário, as tuas atividades. No final das contas, essas atividades que ele fez no mundo prático, no final que ele fez na prática, que ele realmente, isso foi emulado para fora dele, isso mostra quais são os valores verdadeiros dele. Pode ter coisas que você aprecia, que você acha que são importantes, mas elas não chegaram a vias de fato, que é a prova ultimativa de quanto você valoriza algum valor, algum ato, alguma coisa, uma mitzvah, uma coisa importante. E dizem também, quando a pessoa morre, dizem como se fosse ela ver o filme da vida dela. Não fico mostrando o que ela pensou, quais as intenções que ela ia ter, qual era, o que ele queria ter feito. Aparece um filme como se fosse um filme surdo-mudo. O que ele fez? O que você fez na prática? Porque isso mostra muito de quem nós somos na verdade, e talvez esse é um dos motivos, igual você começou, que a Torá tem tanta preocupação e tanto ênfase que você cumpre e mantém as mitzvot, os mandamentos. Eu acho também que pode completar a ideia, né, quando tem as parashá, a famosa parashá das maldições e bendições, né, do Ar Grizim e Ar Eival, da montanha de Grizim e Eival. Lá está escrito, uma das maldições, né, que trazem lá é Arur asher lo yakim et kol divrei haTorá azot. Maldito aquela pessoa que não vai, yakim quer dizer levantar, né, todas essas mitzvot. Como você pode levantar todas as mitzvot? Então, eu vi uma vez que explicam que a intenção lá é como quem dizendo, eu aceito todas as mitzvot. Ah, mas você faz todas as mitzvot? Eu falei, eu não sei se eu consigo fazer todas as mitzvot. Eu não sei se é possível conseguir fazer todas as mitzvot. Tem que estudar, tem que saber bastante. É uma progressão, um desenvolvimento da pessoa durante muito tempo para conseguir chegar a realmente guardar todas as mitzvot. É como a própria Agmará, a própria Torá diz, En tzadik ba'aretz asher aseh tov velo yachta. Não tem um tzadik, um justo na terra, que vai conseguir viver 80, 120 anos na terra e não pecar. Mas o que a Torá pede para você é não fazer o judaísmo, a tua religião, judaísmo e também não judaísmo, porque a Torá também tem as 7 mitzvot para Bnei Noach, para os filhos de Noach, não fazer isso no supermercado. Que você entra no supermercado e fala, olha, eu vou comprar isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero. Não, isso aqui é um package deal, isso aqui é um pacote só. Você quer o pacote vem completo, você tem que aceitar todo o pacote, apesar que você não consegue cumprir todo o pacote agora, mas eu aceito todo o pacote, eu estou tentando me desenvolver para poder fazer todo esse pacote também. Isso é Leakim, a pessoa que aceita todo esse pacote, isso que Deus pede da gente na verdade, para a gente poder se aproximar dele. Então, vocês todos, Shabbat Shalom.